Olá pessoal, meu nome é Luísa Rocha, eu sou neuropsicóloga, estou fazendo uma série sobre depressão, sempre enfatizando que a depressão ela pode ser circunstancial, né? A pessoa passa por um problema negativo de várias fontes, né? Inúmeras fontes, e a partir dali ela desenvolve os sintomas da depressão, né? Então é circunstancial, precisa de ajuda, claro, né? Como todo problema mental que ocorre, sempre tem profissionais prontos, né, para ajudar. O que eu tento aqui é colocar aquela depressão, que eu diria até que a maioria que está deprimido e não sabe dizer o porquê. Então, quando vai procurar, né, no caso ajuda, temos que fazer uma reconstrução, porque ela mesma não sabe porque está tão desmotivada, coisas que antes ela achava prazeroso já não acha mais, né? Então é mais esse tipo de depressão, por isso que é uma prevenção. Da primeira vez falamos sobre a mente, né, a mente, digamos assim, universal, né? Enfatizei que alguns teóricos colocam que a mente ela é um papel em branco quando nascemos, e eu coloquei que não, que ela já vem com seus instintos próprios, propensões genéticas e coisas que depois a gente vai falando com mais cuidado, no sentido para entender realmente o porquê que ela não é em branco, né? Mas a grosso modo é isso. E ela tenta, né, nos preservar, porque a mente humana ela evoluiu, né? Não foi só a questão física, né? A mente humana ela veio através dos tempos, né, adquirindo artimanhas e meios para nos proteger, só que ela exagera nessa propensão de ajudar, de nos preservar, e ela enfatiza as coisas negativas. E depois coloquei como fazer para contrabalançar esse cabedal de negatividade, que a mente já tem uma propensão natural, e fazer com que tenhamos também uma outra parte positiva, para justamente, né, não cair naquela tristeza que muitas vezes a pessoa tem e também não sabe explicar o porquê. Hoje nós vamos falar de uma instância muito importante chamada ego, né? Com ego, como vocês sabem, é um dos pilares da psicanálise, né, elaborada por Freud. E o ego, ele é uma instância importante porque é aquela instância que nos faz viver em sociedade, é a nossa censura, né, o eu da realidade, quer dizer, não tão da realidade, depois eu vou explicar por quê. E ele é um herdeiro do id. O id é a parte de instintos, né? Você já nasce com instintos, e o id é essa energia, né? Aquela coisa assim, mais que, digamos, mais animal do que humano, digamos assim. E o ego, ele tá lá para poder contrabalançar essa energia, né? Tentar trabalhar essa energia para que possamos viver em sociedade. Então, o ego, na verdade, ele é um herdeiro do id, né? E ali, depois, temos também o superego. O superego é uma instância importante no sentido de tudo aquilo que aprendemos, os valores, achamos que são importantes, pode vir da educação, por várias fontes, às vezes uma pessoa que você admira, que te passou muitos ensinamentos e você tomou aquilo como certo, né? Então, digamos assim, que o superego é mais o valor moral, e como vocês vão ver, ele também é tirano. Coisas que você aprendeu e você colocou como valor, pode ser que depois não tenha sentido nenhum. E se você, no caso, vai tentar fazer com que esse item, digamos assim, que você quer mudar, e ele não deixa. Então é aquela coisa mais repressiva. E o coitado do ego tá no meio disso tudo. Então, vamos dizer, né, que o ego não tem um papel assim tão fácil, né? Agora, essa questão de nos preservar, também o ego ele também tenta, né, fazer com que a gente fique em sociedade, tenhamos nossos papéis em sociedade, né? Tem vários papéis que nós temos que exercer. E ele, no caso, ele vai nos induzindo a exercer esses papéis, né? Então, papéis na sociedade. Você tem uma liberdade, às vezes em casa você fica mais à vontade e tal, mas quando você vai em algum lugar, você tem alguns comportamentos que você tem que, no caso, cumprir.
né? Porque senão as pessoas veem como desviantes. Então o ego, ele é importante. Então ele é aquela instância que nos faz, né? Viver em sociedade e fazer o melhor possível. Mas tem o ego que é esse que eu acabei de descrever, que ele é importante, senão seria o caos. Se cada um agisse da forma que quer em qualquer lugar, iria ter problemas. Então ele está ali também, às vezes, como um vigilante. Mas também tem o ego, que eu chamo ego verdadeiro, né? Como assim? Né? O ego não é uma coisa só? Não tem essas funções? Sim, funções importantes, como eu disse, mas muitas vezes nos deixamos levar, né, por essas sugestões do ego, né, achando que está no caminho certo. Exercemos os papéis que nós temos em sociedade, né, como diversos, como mãe, como pai, como amigo, como funcionário e por aí afora. Mas também nós temos aquele eu, que eu chamo eu verdadeiro, que é o nosso eixo, que muitas vezes acabamos deixando de lado em detrimento destas, digamos, máscaras que nós temos que colocar no dia a dia, e muitas vezes nós vamos, né, digamos assim, na vibe, né, da vida e esquecemos da nossa verdadeira identidade. Eu chamo de identidade. Mas tem um ponto importante nisso tudo. Como eu falei, eu vou dar exemplos objetivos e práticos para poder entender melhor e fazer esse link, né, com as coisas que ocorrem na realidade, né, da vida. Um dos fatores, ou uma das coisas assim que eu observo muito em consultório e através da minha experiência, eu vou dar exemplo de que não é tão raro, né? Muito pelo contrário, ele é frequente. E eu vou dar exemplo de uma senhora, vamos supor, uma mulher que vai no consultório e perguntamos, né, porque ela quer uma avaliação, né, o que ela está sentindo e tal. E ela diz que ela já narra daquela forma que você já vai captando, né, certas coisas, como por exemplo, olha, os meus filhos estão independentes, estão andando com as próprias pernas, então isso me torna feliz, era uma das coisas que eu queria. O meu marido está aposentado, né, temos uma certa estabilidade e tal, mas só que, então assim, de um modo geral, minha vida está maravilhosa, mas eu me sinto perdida, eu não acho graça em nada, eu acho que eu estou com depressão. Bom, vamos dar uma paradinha aí para relatar, né, coisas assim que são importantes em volta desse caso, né? Então, ela exerceu os papéis que ela tinha que exercer. Então, vamos os papéis sociais, né? Então, vamos partir do ponto do papel de mãe, né? Então, ela criou os filhos, então imagina, né, desde bebê, ali, vai, e cria, e faz coisa, daqui a pouco idade escolar, cobrar lição, reunião na escola e tal, ver os amigos com quem tá indo e por aí afora. Então, ela realmente era muito mãe, ocupava muito do espaço dela, né, do espaço e do tempo. Mas aí, né, eles ficaram independentes, então ela continua sendo mãe, sem dúvida, será sempre mãe, mas não mais 100%, porque eles não precisam tanto dela. Eles têm a vidinha deles, né? Então, claro, ocasionalmente se encontram, conversam, etc., mas eles não precisam mais, né? Daquela coisa de, eles vão chegar para almoçar, aí eu preciso fazer isso e aquilo. Não. Na questão do marido, né, que se aposentou, então já não tem também aquela coisa de, vai chegar para jantar, o que eu vou fazer? E ele também chega com umas novidades, né? Chegava com umas novidades, no trabalho foi isso, olha o meu chefe e tal. Também não, tá ali, né? Tô dando um exemplo, mas quer dizer, tem casais que agem diferente, mas tô dizendo assim o que é mais da minha experiência. E ela se sente perdida, eu diria, né? É aquele momento que você se encontra com você mesma. Já não tem mais os distratores,
Eu falei alguns papéis, mas como eu disse, tem papéis que, né, que são feitos como mãe, esposa, filha, muitas vezes, né, na questão do cuidado com os pais, amiga, né, tem também aquela coisa de você ter, né, inconscientemente dizendo quando o amigo precisa, você tem que estar pronto, e tem várias coisas, né. Eu chamo de distratores no sentido dela ter ido o que a vida foi impondo, mas ela não parou para se olhar. Então é aí que eu enfatizo essa questão do ego verdadeiro, né? O ego, aquele interior que tem seus próprios anseios, os seus desejos, mas em detrimento dos papéis que você tem que fazer, você esqueceu. Você colocou de lado. Você foi rechaçando, né, o que você realmente queria, né, em prol de um outro. Agora, é claro que o que eu quero dizer também é que nós somos humanos, somos solidários. Isso não quer dizer que temos que ser egoístas, tá vendo? Até o termo egoísta já diz sobre isso. Não é também eu vou fazer só o que eu quero, só aquilo que eu tenho vontade. Não, claro que não. Né, somos solidários, como eu disse, então se um amigo precisa, você vai ajudar, né, a questão dos filhos, eu preciso disso, tal, você ajuda, só que não pode cair nessa armadilha de só fazer o que é prol dos outros, não se olhar, não se questionar. Eu chamo de caderninho da negatividade. Eu acho o ego, ele tem um caderninho que, até por inocência, não estou dizendo que ele faça isso com uma intenção, né? Mas é aquele caderninho de quando tem uma ânsia de fazer, não vai fazer, né? Não posso por causa disso, não posso por causa daquilo. Então isso vai sendo registrado, né? Como se você, como eu falei, se colocando de lado em prol de outra coisa. Então, como fazer? Então, já que o ego é tão importante, eu preciso dele para cumprir meus papéis, né, sociais, e por outro lado também ele pode me dar uma rasteira nesse sentido, pode. Ele não tem esse discernimento de dizer, olha, você precisa disso, olha, você precisa daquilo, olha, você está se esquecendo, não, né? É o que nós chamamos de identidade, né? E realmente o ego, ele não aguenta isso, que é a perda da identidade. Isso muitas vezes ocorre justamente porque você vai cumprindo papéis, a vida vai impondo circunstâncias e você vai indo e você acaba se esquecendo, né? Então, outro exemplo prático que eu gosto de dar, que aqui eu estou passando meu conhecimento para você, estou como psicóloga, tal, mas depois acaba o filme, vou fazer um cafezinho, né? Posso colocar um CDzinho, cantar junto, quer dizer, fico mais à vontade. Então aqui eu estou cumprindo um papel, né? É um papel social. E como fazer então para que eu possa, digamos assim, voltar para mim mesma? Como fazer para que não caiamos nessa, caímos no erro, né? Porque é um erro de sempre estar vendo o outro, o externo, e esquecendo de nós mesmos, que isso ocorre muitas vezes. Existem, né, casos assim que eu vejo como muito importante, que é aquela questão de você reservar alguns minutos, né, do dia para fazer tipo uma forma de você revisar aquilo que realmente você quer, né, porque a listinha ela é muito, digamos, discrepante, né, o que eu quero fazer, né, e o que eu tenho que fazer. Dá para ter uma ideia, né? Como isso daí vai fazer uma diferença. É um dos exercícios que eu faço até com as crianças, né? Que tem pais que vão, olha, meu filho não tem iniciativa própria, os outros fazem o que quer com ele não tem isso, não tem aquilo e tal. E depois fazendo, né, a terapia, você vai percebendo que realmente a criança, ela, de alguma forma, ela sempre vai no que o outro sugere, que a gente chama de influenciável, né? Influenciável é uma tendência também,
né? Tem pessoas que são mais influenciáveis que outra. Então eu começo a trabalhar a iniciativa própria com a criança, né? Então eu falo, olha, se você vai sair com os pais à noite, e você quer comer hambúrguer, né? E seus pais vão no restaurante que quer comer outra coisa, sugere para eles, olha, eu quero comer hambúrguer, eu tô com vontade, né? Porque uma coisa muito importante, pessoal, é que quando você quer algo, você não percebe, mas o seu corpo se prepara para aquilo. Então, eu tô com vontade de comer um peixe, né? Minhas papilas gustativas já ficam um pouco alteradas, é que eu não vou perceber. Mas o corpo fala, opa, comer um peixe, aí você fala, não, né? Aquele desejo embota. Então, o exemplo da mãe, né? A mãe fala, eu quero comer um peixe, tô com vontade, aí vem o filho, não, eu quero carne, né? E ela deixa o peixe de lado e vai fazer a carne. Por algum motivo, claro, mãe é mãe, ela até pode fazer a carne naquele dia, pro filho, etc. Mas no outro dia ela tem que fazer o peixe. Ela não pode ir deixando de lado. Parece bobagem, né? Nossa, mas é uma coisa tão... É por aí que se começa. Amanhã eu vou comer meu peixe. Então, é isso que eu sugiro que vocês comecem a se observar nesse sentido. Às vezes tem coisas que eu digo que você tem em mente, que você gostaria de fazer, mas por enquanto não tem a condição, deixa de molho. Não cai naquela coisa de, não, nunca mais eu não posso fazer, não vai dar. Né? A mente não gosta de fatalismo. Ela sempre gosta que deixe uma luzinha no fim do túnel para que ela possa transitar e fazer. Porque se você corta... Né? Tanto eu falo da mente geral, como eu falo da instância ego, vai para o caderninho de negatividade. E agora imagina quantas coisinhas vocês vão, né, rejeitando e se sabotando ao longo da vida e vai para aquele caderninho que eu chamo de negativo, mas ao mesmo tempo o registro das frustrações, né? Frustração. E às vezes tem coisas assim que são mais importantes, mas é o que eu digo, a física ainda não achou um jeito de voltarmos no tempo. Então tem pessoas que você percebe que quando vão fazer a terapia, em virtude de uma depressão, que não sabe o motivo, é o que eu falo, né? Não adianta voltar, né, no tempo, não vai conseguir voltar e consertar. O que nós podemos fazer é reconstruir coisas que você, no caso, não percebeu, foi deixando e agora você, né, é como se o teu eu interior exigisse, né, uma forma de você agir. E é agora que nós vamos agir. Então é isso, pessoal. Depois, no outro vídeo, eu vou falar como, no caso, podemos pegar o ego de jeito. Fazer com que ele trabalhe ao nosso favor, que ele seja nosso amigo, que ele não só cumpra o que tem que cumprir, mas ao mesmo tempo, nesse cumprimento, nessa coisa que ele deve fazer, né, ele acaba nos prejudicando, porque nada mais é do que isso. Ele foi deixando passar coisas e que eu também, né, que é você mesmo, a essência, né, é difícil falar porque o ego é como se fosse nós mesmos, mas começa a ver como se fosse uma instância separada, digamos assim. E no próximo vídeo eu vou falar a respeito. Qualquer dúvida, né, por favor, deixa, né, um recado no canal. Nós vamos, no caso, explicando, né, porque tem coisas que às vezes está muito claro, né, para mim, às vezes para a pessoa não, e às vezes a pessoa se identifica muitas vezes, aconteceu isso, será que foi realmente, né, eu deixei meu ego de lado, será que eu fiz assim, eu fiz demais pelos outros? Então eu fico muito contente em poder responder essas perguntas, né, se inscrevam no canal, que vai me ajudar, e na próxima continuamos, né, a falar desse assunto tão importante.